Quero dar as boas-vindas a todos vocês, os nossos convidados. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida da sua família. É bom estarmos juntos na casa do Pai, prestando a Ele esse culto em ação de graças. E é bom também a gente receber as homenagens, não é isso? Quem não gosta de receber homenagens? Eu acredito que todos nós gostamos. Eu quero agradecer à igreja por todas as homenagens que foram feitas até esse momento. Que Deus continue abençoando a vida dessa igreja. Não é muito comum o aniversariante pregar no dia do culto em ação de graças. Mas nessa noite eu quero falar um pouco sobre o que é completar 60 anos de idade, desfrutando das bênçãos de Deus, vivendo na presença dEle, dirigindo a igreja dEle. Muitos pastores pensam que a igreja é sua, que as ovelhas são suas, e na verdade há um grande engano. A igreja do Senhor Jesus e as ovelhas também são do Senhor Jesus. Nós só estamos aqui pela bondade, pela misericórdia do Senhor nas nossas vidas, para apacentar assim o rebanho do Senhor que Ele tem colocado neste lugar. E algumas das coisas que o irmão Alex falou ali, realmente é bem verdade. Uma marca do nosso ministério é exortar. Pastor Carlos exorta bastante, e alguns irmãos até ficam se espremendo ali no banco, mas isso é importante porque a palavra de Deus mesmo fala que ela penetra até o mais íntimo do nosso ser. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, nós dirigimos a igreja do Senhor realmente com a palavra de Deus. E o que falar nessa data tão importante para a nossa vida? Nós completamos ontem 60 anos de idade, 60 anos de vida diante da presença do Senhor, e eu quero aqui agradecer a Deus por isso. E eu escolhi, para iniciarmos essa nossa fala, o Salmo 103, versos 1 e 2. Nós falamos hoje pela manhã também nesses 2 versículos. Esses são 2 versículos que, para mim, é muito próprio para esse tempo, não apenas para a minha vida, mas para a vida de todos os meus amados irmãos, nossos convidados. O salmista diz assim no Salmo 103, verso 1: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. O salmista, ele está falando que a alma dele, você consegue identificar onde está a sua alma? A Bíblia diz que todos nós temos uma alma. O Senhor nos fez corpo, alma e espírito. E quando nós começamos a pensar na questão da alma, nós não conseguimos, humanamente falando, descobrir aonde está a nossa alma. Nós sabemos que nós temos. E sabemos também o que a Bíblia fala com relação à alma. Quando nós morremos, a nossa alma segue destino, ou o céu ou o inferno, é o que a Bíblia diz. E o salmista, ele vai tirar do fundo da sua alma, e ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. O salmista está querendo expressar a gratidão dele, a gratidão a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem, por tudo que Ele faz, mas não apenas isso, mas por tudo que Deus tem feito na vida dele. E a primeira coisa que nós podemos ressaltar aqui, amados irmãos, são as bênçãos de Deus que Ele tem dispensado
na nossa vida durante a nossa existência. Assim como cada um de vocês também podem começar a pensar nessas bênçãos que Deus tem dado a você. Uma das coisas mais importantes que nós recebemos da parte de Deus é a sua presença na nossa vida. É a sua presença constante. Mas não é aquela presença apenas porque Deus é o presente. O Salmo 139, ele nos diz que onde nós formos, o Senhor ali está presente. Mas é um pouco mais de apenas a presença de Deus na nossa vida, estando junto conosco, onde nós estivermos. Mas eu quero falar sobre as bênçãos de Deus na sua presença manifestada nas nossas vidas, nos abençoando em cada dia da nossa vida. A presença de Deus está ali. A presença de Deus tem nos abençoado com uma vida plena. A presença de Deus tem nos abençoado com uma família, E hoje a família toda está aqui reunida, Eu gostaria de convidar a nossa família para se colocar de pé aí. A irmã Valéria está lá dentro com as crianças, Olha só, eu tenho aqui os meus 3 filhos, hoje tem as noras, tem os 4 netos, Alguns irmãos não conheciam aquela princesa ali, a Carla, nossa neta mais velha, está lá. E nós temos aqui nossa irmã, cunhado, sobrinhos. Amados irmãos, obrigado. Amados irmãos, isso aí é uma bênção de Deus nas nossas vidas. A família reunida, a família presente, a família desfrutando dos momentos mais alegres da nossa vida, mas também não apenas os momentos mais alegres. Deus tem nos dado a bênção de termos uma família presente também nos momentos de dificuldade. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele se gloria nas dificuldades, nas angústias, nas aflições, porque nós também a temos. E o apóstolo Paulo vai dizer que essas coisas que acontecem na vida também fazem com que ele possa estar crescendo na presença do Senhor ainda mais. A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa luz. A Bíblia diz que o Senhor nos abençoa em todos os tempos da nossa vida. Mas é importante também falarmos da bênção do Senhor quando Ele nos dá irmãos tão queridos como eu tenho aqui nessa igreja. O irmão Alex estava falando ali de 11 anos nessa igreja. O nosso primeiro ministério, nós ficamos 11 anos também. Ali no Campinho dirigimos aquela igreja ali por 11 anos. E agora nessa aqui nós chegamos na marca também da primeira, 11 anos. Durante esses 60 anos de idade, 32 anos foram diante da igreja do Senhor, dirigindo a igreja, pregando o Evangelho. E tem uma palavra muito interessante de Davi, que está no Salmo 71, versos 17, 18 e 19. E quando eu estava lendo esse texto, eu falei, esse texto está falando exatamente para mim. Davi diz assim: ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade. E verdadeiramente, desde a minha mocidade, Deus tem me ensinado a sua palavra para transmitir a sua palavra, e como o irmão Alex falou ali, mais exortando, mais disciplinando, mais discipulando, mais aquele pastor firme na palavra, e às vezes, aquela palavra um pouco mais dura mesmo, mas a palavra que vai de encontro às nossas necessidades, porque só assim nós conseguimos ver o quanto nós precisamos melhorar diante do Senhor. E Davi, ele diz que o Senhor o ensinou desde a sua mocidade, e até aqui ele diz: tenho anunciado as tuas maravilhas. Amados irmãos, é uma bênção da parte de Deus termos o privilégio de anunciar as maravilhas do Senhor. Aqueles que não anunciam as maravilhas do Senhor não têm ideia de como é salutar, como é gostoso, como é importante anunciar a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo tem uma expressão que eu gosto muito. Ele diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo diz: olha, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, eu estar diante do povo de Deus anunciando a sua palavra é todo o meu prazer. E Davi também entendia assim.
Ele diz no verso 18: agora também, quando estou velho e de cabelos brancos. E eu posso olhar para essa expressão e falar: olha, eu também já estou com os meus cabelos brancos, e Deus tem me ensinado desde a minha mocidade. Deus tem me permitido ensinar a palavra de Deus desde a minha mocidade. E ele diz então: não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindores. Ele diz: Senhor, não me desampare, mas me ajude, me abençoe, para que eu possa ainda anunciar as tuas verdades para esta geração, essa geração presente, esse povo deste tempo que nós temos anunciado a sua palavra. E o verso 19 diz: também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas, ó Deus, quem é semelhante a ti? Então o rei Davi, ele agradece a Deus por anunciar a sua palavra. Paulo agradece a Deus por anunciar a sua palavra. Esses homens agradecem a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem dado à vida deles durante a sua caminhada. E nós podemos acrescentar aqui a bênção que Deus tem nos dado de termos amigos. Temos amigos que andam conosco. Nessa noite nós temos alguns aqui que nós convidamos e estão conosco, nós consideramos como amigos. Isso também é bênção de Deus. E a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que próprios irmãos. Então Deus tem nos abençoado em todo o tempo. Deus tem nos dado realizações e objetivos durante todo o tempo da nossa vida. É como Jó. Tem uma expressão de Jó que diz que o Senhor cercava Jó por todos os lados, e é assim que, ao chegar a 60 anos de idade, eu me encontro sendo cercado por Deus por todos os lados, pelas suas bênçãos, pela sua palavra, pelos nossos irmãos, pela nossa família e pelos nossos amigos. Mas também é momento de pensarmos na renovação da nossa vida. Todo o tempo é tempo de nós olharmos para nós mesmos. E hoje pela manhã, uma das nossas irmãs me fez uma pergunta, e a pergunta foi a seguinte: como é chegar aos 60 anos de idade? E eu falei: olha, me sinto tão bem quanto eu tinha 30 anos. E me sinto tão forte como quando eu tinha 30 anos de idade. Isso porque a Bíblia diz que o Senhor nos renova a cada manhã, Ele nos fortalece. Mas falei também para essa irmã que o Senhor tem nos dado mais experiência de vida, Ele tem nos dado mais sabedoria para lidar comigo mesmo, para lidar com a minha família, para lidar com a igreja. Então nós podemos falar com o salmista Davi: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Mas eu quero dizer qual o maior dos benefícios. Muitas vezes nós pensamos que a maior bênção de Deus é a nossa vida. Porque um dia nós nascemos, estamos aqui, completamos 60 anos, e eu quero nesta noite dizer que isso é algo muito importante. E muitas vezes, quando nós somos inquiridos, o que você tem de mais importante, a gente geralmente fala: a minha vida, não é assim? Se eu perguntar o que você tem de mais importante, você vai dizer: a minha vida. Isso é muito importante. A segunda coisa que nós achamos que é muito importante é a família. Isso não está errado, a nossa família é muito importante, os nossos amigos são muito importantes, as nossas conquistas são muito importantes, mas a maior bênção que qualquer ser humano pode receber da parte do Senhor é a salvação em Cristo Jesus. Porque não vale a pena você nascer, crescer, viver tantos anos, desfrutar de todo esse mundo, desfrutar de todas as belezas desta vida, e no final você perder a sua vida. O Senhor Jesus, Ele fala que quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Nós precisamos perder a nossa vida aqui nesse mundo para ganhar a nossa vida nos céus. Então a melhor coisa, a bênção maior que qualquer ser humano na face da terra
pode desfrutar é a salvação em Cristo Jesus. E isso nós alcançamos há muitos anos atrás. Criado num berço evangélico, num berço cristão, aprendi as Sagradas Letras, assim como Timóteo também, desde bem pequenininho, né, pela minha mãe, pelo meu pai, que me ensinaram a palavra de Deus, e eu cresci naquele ambiente, estudando muito a Bíblia desde pequeno. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a ler com 7, 8, 9 anos de idade, eu já lia a Bíblia para minha mãe todos os dias na nossa casa, porque minha mãe era analfabeta. Isso foi me ajudando a conhecer a palavra de Deus, até que um dia eu me deparei com a palavra de Deus que dizia que tudo aquilo que eu tinha aprendido, toda a minha formação, né, tudo que eu já tinha naquele tempo, não valia de nada se eu não entregasse a minha vida a Jesus. E aí foi no momento que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração e falou assim: olha, Deus, Ele quer algo mais de você. E aí eu fui entender que a maior bênção que qualquer ser humano pode receber é a bênção da salvação que está em Cristo Jesus. Mas não é apenas nós sabermos que Jesus Cristo um dia veio a esse mundo, na plenitude dos tempos. Não é apenas sabermos que Jesus Cristo veio para cumprir todas as profecias e todas as leis. Não é apenas conhecer a palavra de Deus, embora a Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Mas é de conhecer Jesus Cristo por experiência própria. Conhecer Jesus Cristo não apenas de ouvir falar dele, mas por andar com ele. Jó vai dizer que ele conhecia Deus por ouvir falar, mas chegou um certo tempo que ele diz: agora eu conheço a Deus por andar com ele. Então, a partir daí, a minha vida passou a ter muito mais significado. E aí tudo aquilo que eu venho conquistando durante 60 anos, né, de vida, eu olho para trás e falo como o apóstolo Paulo: eu tenho tudo isso aqui como nada. Eu tenho tudo isso aqui como nada, porque o mais importante na minha vida é Jesus. O mais importante na sua vida é Jesus. Não adianta nós termos tudo e recebermos todas as bênçãos da paz de Deus, porque eu posso olhar para vocês e posso contemplar como Deus tem abençoado a vida de vocês também. Deus tem abençoado com a família, assim como Ele tem abençoado com trabalho, com prosperidade, com saúde, com todas as coisas deste mundo. Mas a maior bênção que eu e você podemos ter é a bênção de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, de ter uma experiência pessoal com Ele, é de recebê-lo na nossa vida, é de permitir que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada em nós. E aí sim, podemos todos nós falar como Davi falou: ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Que nós possamos anunciar as maravilhas de Deus, mas que você possa refletir nesta noite que o melhor que você pode ter na vida, a bênção maior que você pode ter na vida, não é a sua própria vida, não é a sua família, não são os seus amigos, embora tudo isso é muito importante. Mas o mais importante é ter Jesus por experiência, de andar com Ele a cada dia. Sabe o que é você deitar para dormir o seu sono, na certeza de que o Senhor Jesus está na sua vida e não apenas presente perto de você? E você despertar pela manhã e poder agradecer a Deus porque você dormiu, passou a noite inteira, mas o Senhor está habitando dentro de você, e você poder respirar e falar: olha, mais um dia, não apenas na presença do Senhor, mas um dia com a presença do Senhor na nossa vida. Esse é o melhor presente de Deus, é a melhor bênção que eu recebi da parte do Senhor durante esses 60 anos de vida e 32 anunciando o Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, e que você possa abrir o seu coração e falar assim: eu quero Jesus não apenas comigo,
andando comigo, próximo a mim, mas eu quero Jesus em mim, porque a Bíblia diz que ele vem morar dentro de nós, ele vem fazer morada. O nosso corpo, essa capa aqui, é só o templo. A Bíblia diz que aqui é o templo do Espírito Santo de Deus, é a casa que ele vem morar quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Essa foi a maior bênção, o maior presente que eu recebi durante todo esse tempo. E eu vivo essa vida na presença do Senhor, com a alegria do meu coração, ensinando a palavra de Deus e exortando os meus irmãos, disciplinando os meus irmãos, apertando às vezes um pouquinho mais, para que os meus irmãos também possam desfrutar da plenitude da graça de Deus na sua vida, para que naquele dia, todos os meus irmãos possam subir comigo para os céus. É uma outra certeza que o Senhor nos dá, uma outra bênção de poder desfrutar da presença dele aqui e da presença dele nos céus. Entregue sua vida a Jesus se você ainda não fez. Entregue seu coração a Jesus se você ainda não fez. E se você está distante do Senhor, se por alguma razão no percurso você se desviou, volte o mais rápido possível e fale assim: olha, eu vou andar com Jesus, mas não apenas andar com Ele, eu vou convidá-lo para que Ele ande comigo, dentro do meu coração, pela minha vida. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, muito obrigado, igreja, muito obrigado, meus amados irmãos, nossos convidados, muito obrigado pela presença de vocês. Eu devolvo a palavra à nossa irmã Ellen.